Bom, pessoal, eu vou continuar o vídeo da onde a gente parou no vídeo anterior. Tive problemas técnicos, o armazenamento do celular chegou ao seu limite e aí eu tive que... Na verdade, acabou interrompendo o vídeo e agora a gente pode dar continuidade. Eu acho que eu não tinha percebido que tinha parado. Eu acho que, se eu não me engano, essas informações aqui eu coloquei enquanto eu já tinha parado o vídeo, né? Então, eu vou retomar um pouquinho dessas explicações para a gente poder dar continuidade aqui na aula de hoje, né? Seguinte, a gente estava explicando lá sobre o conceito geométrico de derivada, e o conceito geométrico de derivada, então, envolve essa superfície Z, que é uma função lá de duas variáveis. A gente envolve também o conceito de plano. No caso, existe um plano que passa quando a gente informa o valor de uma constante para um dos eixos, igual o y igual a zero, então digamos assim, y igual a 2. Esse y igual a 2, ele representa um plano todo que vai passar por y igual a 2, sendo esse plano paralelo que é a paredinha formado pelo eixo x e z, tá? E esse plano, ele secciona a superfície e a secção entre o plano e a superfície forma essa curva que eu destaquei aqui em vermelhinho. Se eu pegar um ponto em análise, que passa por todo ponto em cima dessa curva vai ter essa coordenada y0, por construção, né? Se eu atribuir um valor x0 para a coordenada x, eu vou conseguir um determinado ponto na curva. Então, vai ser um ponto y0, x0, e automaticamente, com essas duas variáveis, eu posso ter a altura calculada, y0. Nesse ponto de análise, eu posso encontrar a reta tangente a esse ponto. Essa reta tangente que está representada em azul forma um ângulo aqui com o plano x e y, e esse ângulo aqui é em relativo a esse ângulo que a gente tem a derivada. Então, a derivada quem que é? A derivada com relação a x é como se fosse a tangente desse ângulo. Então, quando eu calculo a tangente desse ângulo, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a derivada no determinado ponto x0, y0, tá? Então, assim, é o mesmo conceito, se vocês forem analisar, é o mesmo conceito lá do cálculo 1. A diferença é que a gente amplia e a gente vai ter que verificar essa informação não só para uma coordenada x, mas para uma coordenada y também. Então, assim, a ideia da derivada, ela ainda está relacionada à inclinação da reta tangente a um determinado ponto, tá? E... além disso, gente, quando a gente for trabalhar com a derivada em relação a x, o que vai acontecer? A gente vai fazer a mesma ideia, mas aí passando por por um outro ponto. Então, assim, com relação a derivada em relação a x, eu sempre imagino um plano passando aqui por um y dado e que seja paralelo a x e z, ao plano x formado pelos eixos x e z. Quando eu estou pensando na derivada em relação a y, essa ideia de plano, ele vai ser referente a um outro conceito, né? Tipo, em vez de eu pegar o y, eu vou ter que pegar um plano que passa pelo x. Então, assim, vai ser dado um x fixo, vocês vão imaginar um plano que vai passar por esse x. Então, eu vou ver se eu consigo, se não vai ficar muito bagunçado aqui, se a gente fazer desse jeito, né? Então, assim, a gente imagina um plano passando por um x0 específico. Esse plano automaticamente vai ser paralelo à parede que é formado por y e z. E ele vai fazer também, como no caso anterior, vai fazer uma secção na superfície. Então, ela vai fazer um corte aqui na superfície. Então, esse plano passa e secciona a superfície, formando uma curva. Nessa curva, a gente pode montar uma reta tangente. Então, vamos fazer o desenho aqui de uma outra reta tangente a essa curva.
E essa outra reta tangente aqui, ela vai ser paralela ali à paredinha do YZ, e ela forma um ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Então, a tangente desse beta, que é que representa a derivada em relação a y. Então, a diferença entre as duas derivadas é isso, gente. É que em uma é dado um plano fixo y0, na outra é dado um plano fixo x0. Sempre o contrário. Se eu for calcular a derivada com relação a x, vai ser dado um y0. Se eu for calcular a derivada em relação a y, vai ser dado um x0. E aí, a gente consegue, com essa informação do y0 ou do x0, a gente consegue saber onde, na verdade, a gente consegue essa secção da superfície e consegue também um ponto de análise em cima dessa secção que acaba gerando essa reta tangente por esse ponto, né? Então, assim, são ângulos diferentes conforme a superfície, né? Às vezes aqui na representação não fica tão bom, então, mas diferentes superfícies vai gerar diferentes ângulos, e aí a gente consegue a derivada e calcular a derivada no ponto por meio desse cálculo, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? Quando a gente for pensar em reta tangente ou ângulo, inclinação de reta tangente, a gente sempre vai calcular a derivada. A derivada sempre vai ser, as derivadas parciais o que vocês vão encontrar sempre vão ser uma função, ela não vai ser um valor, ela vai ser uma função. E aí, para conseguir o valor da reta tangente, eu tenho que substituir um ponto. Então, ó, veja que aqui não é a derivada em relação a x e y, é a derivada em relação a um x0 específico, a um y0 específico, ou seja, é um ponto específico, tá? Então, assim, mudou o ponto de lugar, mudou o valor de interesse, automaticamente o valor dessa inclinação muda, né? Então, tipo, se eu mudar o ponto para cá, eu vou ter uma outra reta tangente, então eu vou precisar de um outro valor para substituir, ok? Então, esse seria o conceito geométrico das derivadas parciais, tá? No caso, gente, quando a gente for calcular essas derivadas, se vocês forem observar, como eu estabeleço que o y0, o y recebe um valor y0, ele deixa de ser uma variável e passa a ser um valor estabelecido. Então, é como se eu transformasse a função, restringisse a função de um espaço para um plano, então, que é o plano aqui de secção. E aí, eu consigo trabalhar como se fosse uma função de uma variável apenas. Então, por isso que a ideia de pensar a derivada lá do método prático, pensar a derivada como se fosse uma função de uma variável, assumindo que a outra variável é um valor constante. Então, por causa a gente consegue ver isso na interpretação geométrica, quando a gente estabelece, né, um valor fixo para y e depois um valor fixo para x na hora de calcular a derivada. Então, a gente trata ela como se fosse uma função de uma variável apenas. Então, quando eu estou calculando a derivada em relação a x, como é dado um valor para y, eu estou trabalhando apenas com a variável x, então seria uma função de uma variável. Quando eu estabeleço o x0, né, eu vou ter um z em função da variável y. Então, também acabo restringindo a nossa análise para uma função de uma variável também, tá? No exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, traz a ideia de como calcular a reta tangente. Então, a gente vai fazer a gente vai relembrar alguns conceitos também de GA nesses exemplos, tá? Então, digamos que eu tenho uma função. Então, o primeiro exemplo é uma função que envolve x e y e que é dado por essa equação. Tá. Tem essa função. Digamos que eu quero a reta tangente. Quero a reta tangente à superfície na intersecção do gráfico com um plano de equação y igual a 2. Então, ele é dado um y fixo e eu quero a reta tangente
a superfície quando essa superfície é seccionada por esse plano y igual a 2. Beleza, ele é seccionado nessa informação aqui, né, no plano y igual a 2, mas eu preciso de um ponto de análise, né? Então, o ponto de análise que a gente vai ver é o ponto 2, 2 e 8. Então, sempre esse ponto vai ser dado. Pelo menos duas coordenadas desse ponto vai ser dado, que no caso vai ser o x e o y. O z, tendo o x e o y, automaticamente esse valor 8 a gente consegue calcular, tá? Beleza. Para calcular a reta tangente, a gente precisa da equação da reta, né? Então, como que faz para encontrar a equação da reta? Lá da geometria analítica, a gente sabe que a equação de uma reta, né, pode ser determinada da seguinte maneira, né? Diferença dos y, né, seja y uma variável e outro y um valor fixo, é igual ao coeficiente angular da diferença dos x, onde um x é variável e outro x é um valor fixo, tá? Então, isso é uma equação de reta. Tá, a gente vai usar esse conceito para poder calcular a nossa reta tangente. Detalhe, aqui, gente, é uma equação de reta no plano cartesiano. Então, assim, envolve x e y. Como a gente está no espaço, a gente vai envolver duas variáveis. Não necessariamente x e y. Pode ser z e y, pode ser z e x, pode ser x e y. Geralmente, quando a função a gente chama de z, então, essa função aqui, geralmente a gente chama de z, ela é a nossa variável dependente das outras coordenadas. Então, quando a gente for trabalhar com o conceito de derivada, na verdade, a gente está trabalhando com o conceito de derivação de inclinação de reta tangente em relação a z e a x ou a z e a y. Sempre na variável, no caso, dependente com relação a uma das independentes, tá? Então, assim, esse y aqui seria a nossa variável independente da reta. Então, nossa situação vai ser o z, tá? Então, z, 0. O m é o coeficiente angular. Ele está relacionado à inclinação da reta. Na verdade, o coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo formado pela reta no plano, né? Então, aqui, esse coeficiente angular vai ser dado por uma das derivadas parciais, tá? Então, assim, a derivada, se eu quero a inclinação, eu quero a reta tangente que passa por um y igual a 2, quem tá fixo é o y. Então, a minha outra variável vai ser o x. Então, quem vai vir aqui, se é a derivada com relação a x ou se é a derivada com relação a y, vai depender dessa informação aqui. Quem é o plano de secção? No plano de secção é o y2, então, automaticamente aqui, quem vai ser a variável vai ser o x, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Eu gosto de calcular separado as coisas, né? Esse z eu já tenho informado, que é dado pelo ponto, né? Quem é x0, quem é z0, então, esses dois valores aqui fixos é informado pelo ponto. Então, eu vou precisar de quem? Vou precisar da inclinação aqui da reta tangente, que é dado pela derivada. Então, eu gosto de fazer essa continha separado e depois substituir aqui, tá bom? Então, vamos fazer separadinho aqui. Então, vou calcular aqui, ó, a derivada com relação a x dessa função aqui. Beleza. Se eu tô calculando a derivada em relação a x, o y, eu vou imaginar que ele é uma constante. Então, derivada de x quadrado vale 2x. Derivada de y é uma constante na minha conta em relação a x, então vai dar 0, tá? Então, essa é a minha função derivada. Eu quero calcular essa derivada num determinado ponto. Então, sempre que ela tá aqui, ó, multiplicando como se fosse um coeficiente angular, é uma derivada no ponto. Então, eu quero calcular essa derivada no ponto de análise, que é o ponto 2 e 2. Então, sempre na derivada vem o valor de x e y, né? Então, x e y vale 2 e 2. Beleza. Eu não tenho lugar para substituir y na minha expressão, mas eu tenho lugar para substituir x. Então, o 2 é da fórmula,
vezes 2, que é do x, isso vai dar 4. Ou seja, o meu coeficiente angular vai valer 4. Tá, substituindo agora lá na equação da reta que a gente tinha determinado, né? Então, vai ser Z0 vale 8. Então, vou substituir menos 8. Coeficiente angular aqui, que é a derivada no ponto, vale 4. X menos x0 vale 2. Então, substitui. Aí é só continha. A partir daqui, gente, é só continha. Faz a distributiva e isola o z, tá? Então, z menos 8 é igual a 4x menos 8. Esse menos 8 vai vir para cá positivo. Eu posso, ou como eles estão em lados opostos da igualdade e eles são equivalentes, eu posso simplificar. Então, o z é igual a 4x. Então, a reta tangente por esse ponto é dada pela expressão z igual a 4x. Certo? Lembrando, gente, que essa expressão z igual a 4x, eu posso imaginar quando eu tô no espaço inteiro, considerando o espaço inteiro, eu posso considerar ele como um plano. Mas, como eu restringi esse plano para essa secção y igual a 2, nesse plano aqui, y igual a 2, ele vai formar uma reta, tá? Mas se eu estiver considerando ele no espaço inteiro, ele seria um plano, tá? Se vocês forem fazer isso num software e colocar lá a informação, dada a função, dado esse plano e dado essa outra informação aqui, isso vocês vão ver bem claramente que tanto o y igual a 2 ele é um plano, quanto o z igual a 4x ele é um plano também. Mas, assim, a gente considera ele como uma reta tangente porque a gente restringe como se for a secção entre os dois, né? Então, isso aqui forma uma secção. Então, é como se eu estivesse limitando a minha análise apenas a esse plano y igual a 2. Então, em cima desse y igual a 2, essa expressão aqui representa uma reta, tá? Então, essa é a ideia, gente, de como calcular equação de reta tangente. Então, é uma das aplicações. Essa interpretação geométrica, na verdade, a gente faz para vocês entenderem um pouco o conceito mesmo do que representa essas derivadas parciais, e as aplicações envolvem muito essa questão de reta tangente, tá? Em relação à curva. Uma outra aplicação que a gente tem é a questão de taxa de variação, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? No material instrucional, eu trouxe também a ideia de uma proposição, que eu vou deixar também para a próxima aula, para não ficar muita coisa para a aula de hoje, né? Eu trabalho a parte da proposição e da derivada como uma taxa de variação, beleza? E aí, para essa semana seria isso, e então vocês aguardem o próximo vídeo que eu vou liberar na quarta-feira para vocês, com referente a esse outro assunto. Nos problemas, nas atividades que eu deixei para vocês realizarem, eu coloquei um pouquinho de cada coisa, e eu acho que o foco principal seria, acho que a maior parte no caso, dos exercícios que eu coloquei, é referente ao cálculo mesmo de derivadas e a questão da reta tangente. Eu acho que eu coloquei um exercício que leva em consideração calcular a função no ponto, a derivada no ponto, e um problema que envolve a taxa de variação. Esses problemas que envolvem taxa de variação, gente, vocês vão ver assim que eles são muito aplicados a um determinado contexto. Então, envolve alguns contextos da física, outros da química, outros da biologia. Então, ele é muito específico de um determinado contexto, tá? Então, assim, mas a ideia é sempre a mesma. Se vocês conseguirem entender a ideia de calcular a taxa de variação por meio da derivada,
vocês vão ser sempre uma função, independente de quem compõe a função, vocês vão conseguir determinar e resolver tranquilamente, tá? Então, por enquanto é isso, e conversamos mais no próximo vídeo, que seria a aula de quarta-feira, ok? Obrigada pela atenção e bom estudo a todo mundo!